Olá, tudo bem? Como você está? Beleza? Tudo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus? Pois é, aqui então está o nosso canal, o seu canal, onde vamos aprender teologia da boa teologia e da Bíblia principalmente. Este é o nosso. Muito bem, teologia de A a Z. Estamos aqui para, primeiro, te agradecer por você me assistir, por estar seguindo o meu canal. Se não me segue, é agora a oportunidade que você tem. Dá essa gentileza, compartilha esse canal. Meu desafio pessoal é chegar a 1.000 assinantes até final do ano, falta 30 dias, faltam uns 100, cento e poucos. Então, você vai ser uma bênção para mim se assinar o meu canal e ainda compartilhar. Bom, uma das coisas boas que eu tenho aprendido nesses 50, quase 50 anos de magistério teológico e 40 de ministério pastoral é que a Bíblia é um tremendo livro da revelação de Deus que precisa ser estudado ou estudada, esta Bíblia, com muita clareza, com muita intensidade. E principalmente porque você pode e deve ter a Bíblia como um livro que precisa ser estudado da perspectiva de dois ângulos: um ângulo devocional, intimista, ou com intimidade com Deus, para ouvir Deus falar para você pessoalmente, sentir que Deus está trabalhando na sua vida, e para que isso seja melhor ainda, para você não ter tantos ruídos na comunicação divina, que tal você estudar academicamente essa palavra? Isto é, como você pode conhecer melhor a Bíblia, no seu contexto, na sua história, enfim, tudo isso. Bom, possivelmente eu comecei como você, aprendendo, lendo aqui, ouvindo muita gente, lendo livros, comentários, enfim. Mas você precisa avançar. Você precisa passar para graus mais intensivos ou intensos de dedicação à palavra. Nunca ficar com já conheço tudo. Eu sempre digo aquilo que meu professor, diretor da faculdade, quando eu fiz o bacharel em teologia, disse na minha formatura: entregamos à Igreja de Cristo 400 e alguns mais, em torno de 400 informados, não formados, mas informados a respeito de algumas coisas da palavra de Deus. Então, agora eu quero passar com você um tema que creio que vai te ajudar e que me ajudou muito no desenvolvimento da minha pregação, da minha comunicação, do meu entendimento, da minha aplicação da palavra de Deus. E eu quero que isso também sirva para você. E eu descobri porque eu estava tendo um grande erro na minha pregação, no meu ensino. Embora ensinando na escola teológica, nos seminários, ia me aperfeiçoando e cada vez eu ia descobrindo que realmente muita coisa eu precisava ainda descobrir. E principalmente aquilo que o texto não afirma com clareza. Então, você precisa entender que a Bíblia ela foi, primeiro, escrita dentro do contexto cultural, histórico, social. Tá? E aí, depois, tem um contexto cultural, histórico, social, de quando foram escritos. Né? Primeiro, os fatos acontecendo dentro do contexto e depois os fatos sendo desenvolvidos, escritos dentro de outro contexto cultural social. Então, por isso que eu quero tratar com você agora o seguinte tema: o que você precisa saber para entender e aplicar a Bíblia? Vou colocar de novo, coloca atenção, ok? O que você precisa saber?
Bom, há muita coisa que você precisa saber, logicamente, hermenêutica, saber de que há uma distância tremenda entre o fato acontecendo, o escrito acontecendo e eu entendendo. E, para mim, esse é o maior erro que tem acontecido na pregação contemporânea. Aconteceu comigo. Você percebe, por exemplo, de que o pregador geralmente chega no púlpito, lê o texto bíblico e ele lança, então, a sua pregação sem explicar para você, né? Sem explicar, sem dar uma luz de onde, quando, como se aconteceu esse evento. Mas não como está escrito na Bíblia, aquilo que não está escrito na Bíblia. Tempo, cultura, língua, idiomas, tradições, enfim. Você não vai dar uma explanação de um estudo profundo, não, mas precisa dizer que este texto aconteceu dentro de um contexto totalmente diferente do nosso contexto. Por quê? Porque, senão, vamos estar aplicando uma cultura antiga que Deus usou para nos dar princípios, não práticas iguais, princípios para a nossa vida em comunidade e em relacionamento com Deus. Bom, para isso eu quero te passar rapidamente algo que eu fiz e tentei aprender e quero compartilhar com você essa ideia, que está aqui num infográfico rápido, não é um estudo aprofundado, mas é algo que eu creio que pode te ajudar bastante. Se você quiser este texto, você vai fazer duas coisas. Você vai dar um comentário, escrever ou assistir o vídeo, todo parcial, sei lá como você, e se inscrever no nosso canal e mandar dizer, olha, eu me inscrevi, estou inscrito aqui. E eu vou te mandar, claro, logicamente, você manda um e-mail para eu te mandar o PDF deste estudo. E eu chamei assim, cronologia teológica no plano redentor, revelacional e da interpretação bíblica. Veja bem, começamos com a criação e a queda. Então, os primeiros eventos que nós temos em Gênesis, pelo menos até o capítulo 1 e 2 e 3, ninguém estava lá no paraíso. Não estava Moisés lá. De alguma forma, os eventos, até todo eventos, ou os eventos de Gênesis, não foram escritos no momento histórico que aconteciam. Havia alguém escrevendo, mas esses eventos se perpetuaram pela tradição judaica, pela tradição oral, e possivelmente centenas ou milhares de anos depois, esses livros foram escritos. Alguns até colocam no período interbíblico, isto é, 400 anos antes de Cristo. Ou seja, se leva um bom tempo para esta formatação. Depois vem um povo da lei. A mesma coisa. Você vai encontrar este povo andando no deserto. Como se manteve este povo? Como foi o que foi feito? Exatamente, você precisa conhecer o ambiente geográfico. E quando você conhece esse ambiente geográfico, cultural, é interessante que a riqueza da pregação se torna mais profunda, porque você vê Deus realmente agindo dentro da história. Não é algo metafísico ou além da física. É Deus agindo. Então, quando você fica no texto, explicando o texto, a cultura histórica, o momento da entrega da lei, os eventos que aconteceram, eu sempre digo, você sente o cheiro da gente, o cheiro da água, ou o cheiro do alimento que o pessoal tem, e para isso você precisa estudar, buscar conhecimento histórico e cultural, você vai descobrir a profundidade da palavra de Deus. Temos a rebeldia e os cativeiros. É outro momento cultural profundamente diferente. E aqui, quando começa, então, a surgir a sociedade
em termos monárquicos, a exploração dos pobres, a escravidão, as guerras, porque o povo havia ou estava ao redor cheios de outras religiões, como este povo reage diante dessas novas religiões, porque os Salmos, por exemplo, falam de algumas guerras, de algumas circunstâncias, e os Salmos reconhecem que, ou pelo menos dizem, né, que há outros deuses. Por exemplo, não há Deus mais grande que o Senhor, uma expressão. Então, está reconhecendo que há outros deuses, mas o maior é o Senhor Javé, Jeová. Por que é isto? Por que esta linguagem? Então, isso é possível somente através da pesquisa histórica e não através dos comentários bíblicos. Eu digo que quando você vai, primeiro, como eu fiz muitas vezes no início da minha vida cristã, e isso é natural e normal, e se você está começando já, eu falo para você não seguir esse caminho. Quando eu era convidado a pregar, o que eu fazia? Eu ia ao comentário bíblico. Eu não ia à Bíblia primeiro. Não, eu preciso ir primeiro à Bíblia. E depois de ir à Bíblia, eu preciso ir a estudar o contexto onde aconteceu isso e quando foi escrito isso. Então, dessa maneira, quando nós vemos os cativeiros, ou a rebeldia, e os cativeiros, seja de Judá ou Israel, dos reinos, da divisão, você vai começar a perceber que as culturas, os movimentos políticos do momento, por que levaram a essa situação? Ou na sua volta do cativeiro, quando vem a reconstrução, por que Neemias expulsou as mulheres ou os matrimônios? Nós que defendemos a família, por que Neemias despediu aquelas mulheres? Parece muito simples, muita gente usa esse texto para dizer que o cristão não pode casar com o não cristão. Claro que esse é outro tema. Porém, esse é um texto que não tem nada a ver com a família cristã. A circunstância daquela época, lá tinha, por exemplo, Neemias capítulo 5, você tem lá a escravidão do povo de Israel uns com os outros, os juros. Então, eu tenho que examinar o texto dentro dessa realidade para extrair aquilo que Deus quer para eu aplicar hoje. Não aplicar aquilo que está sendo praticado. Essa prática não é universal, mas essa prática é histórica, contextual, e que hoje eu preciso estudar, aprender o que Deus devia fazer, ou queria fazer através dos seus escolhidos. A reconstrução e traz, então, um segundo templo. Este templo é muito importante, porque neste templo, veja bem que nós passamos aqui centenas de anos, e neste templo vai acontecer o quê? Vai acontecer que todo o conhecimento religioso do povo de Israel, desde a Torá, a lei, vai ser, vamos dizer assim, usar uma palavra contemporânea, vai ser filtrado ou até modificado neste templo, nesta teologia, que vai ser o segundo templo e que vai se desenvolver no período intertestamentário ou interbíblico. Então, aquilo que está escrito lá em O Povo da Lei e tudo esses eventos, todas as tradições, passam por esta teologia do segundo templo. Aqui há um filtro, aqui então vamos colocar, de certa maneira, se sistematiza a teologia do povo judeu. Existem livros, diversos livros apócrifos, chamados os seus epígrafes, onde você encontra, e talvez você diga, mas esses não são inspirados. E é verdade, não são inspirados, segundo a nossa perspectiva evangélica, mas ela informa muito sobre o que o povo daquela época pensava ou acreditava. E como eles enxergavam o seu passado. E como eles enxergavam o seu
futuro. Aqui que surgem, então, ideias sobre inferno, ressurreição dos mortos, enfim, várias questões apocalípticas. Enfim, então você pode ver de que viemos rapidamente, em menos de 15 minutos, correndo através da história, e como isso vai sendo modificado, e como nós devemos saber, conhecer esse processo para extrair o melhor da palavra de Deus, e principalmente aquilo que Jesus e Paulo vão nos ensinar mais tarde, ou alguns séculos posteriores. E então nós temos o evento Jesus. O evento Jesus é o ponto máximo, é o ponto máximo. A plenitude dos tempos chega. O momento oportuno de Deus aparece para enviar seu Filho, como Gálatas diz, que se deu a si mesmo, para o qual ele, influenciado, conhecedor de todo esse processo, sabedor de toda essa história, ele sabe usar a linguagem, essa história, as tradições para nos ensinar e para ensinar esse povo a respeito do amor de Deus, do reino de Deus. Como todos sabemos, a mensagem central é a mensagem do reino de Deus. É muito interessante que nós pregamos a imortalidade da alma, a salvação da alma, o céu, o inferno. Mas Jesus falou pouco sobre isso. Como nós falamos, a mensagem central é exatamente o reino de Deus. O reino de Deus. E aqui, então, nós vamos começar a conhecer esse reino. E esse reino, então, começa na pessoa de Jesus, que traz um evento chamado igreja, uma comunidade, a nova criação, a nova humanidade, o novo lugar onde Deus vai habitar, o novo modelo de adoração. Agora é tudo novo. Por isso que 2 Coríntios 5:17 diz: eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez. Aquele que está em Cristo, nova criação é. Tudo, e eis que tudo se fez novo. Não foi algo, isso é novo, é algo diferente ao passado, algo diferente até aquele momento, algo novo, de outra qualidade, algo que não tinha se visto. E nada sabia, ou se tinha visto, como era o modelo de Jesus. Foi isso que impactou o povo não cristão, nós seguidores de Jesus, quando encontravam-se com os cristãos, porque era algo novo, nunca tinha sido visto. Mas esse evento igreja produziu, então, muitos anos mais tarde, ou melhor, a partir do ano 33, que Jesus morre, possivelmente o primeiro escrito aparece lá pelo ano 50. É interessante que 48, 49, por ali, o livro de Tiago, Gálatas, Tessalonicenses, não sabemos. E esse primeiro livro trata exatamente sobre a igreja. E os evangelhos vêm mais tarde. É interessante isso. Não foram os evangelhos, mas a igreja, então, começou, através das suas tradições orais, através das suas pregações, a manter, então, esta fé, este ensino, através dos hinos, através das declarações, os credos. O Novo Testamento está cheio de hinos. O Apocalipse está cheio de hinos. Para mim, o Apocalipse nada mais é que um evento que acontece na perspectiva de Deus para exaltar Jesus Cristo. Por isso que o Apocalipse eu leio cristologicamente e não cronologicamente. Porque Jesus, neste caso aqui, como colocamos, foi exaltado através da tradição oral, através dos hinos, dos credos. E aí temos, então, Tiago, Marcos, Tessalonicenses, enfim, possivelmente os primeiros livros da Bíblia. E, desta maneira, chegamos ao fim da era apostólica. E, muitas vezes, parece que eu percebo assim como que se fechou ali a era apostólica e se acabou o ensino bíblico, o ensino apostólico. Não, há seguidores de
ou discípulos de João, por exemplo, discípulos de apóstolos de Paulo, que vão continuar com o ensino. E não pensemos, há um grande e gravíssimo erro quando as pessoas falam assim: mas aí já é a Igreja Católica Romana. Não é. Eu sou professor de História da Igreja, formado em História, e eu digo com certeza, não é aí que a Igreja Católica Romana aparece. Aí a Igreja Cristã Evangélica, os nossos irmãos continuam ali, com um montão de erros, como já estão os erros no Novo Testamento aparecendo, imoralidade, mentira, incesto, uma série de situações que Paulo precisa colocar a ordem. Então, não é a Igreja Católica Romana, são pessoas como nós, que cometemos um monte de erro. E aí, a era apostólica não afinda ali a era apostólica, mas não é o fim da Igreja. A Igreja continua. A Igreja se torna somente uma Igreja oficial, lamentavelmente, quando o Edito de Milão, com Constantino, permite, e mais tarde, no século VI, ela é oficialmente a Igreja ou a religião do Império Romano. Aí podemos dizer, sim, aí começa, no IV século, V século, o problema da Igreja Católica Romana, como nós chamamos hoje, os evangélicos chamam. Então, o que vai acontecer nesta igreja oficial? Ela vai se desviar do Evangelho. Ela vai ser uma igreja que cria uma religião e se afasta do Evangelho, o Evangelho de Jesus. Então, quando olhamos para a igreja cristã hoje, nós vemos uma igreja que tem um monte de problemas, mas muitas vezes nossas igrejas estão afastadas do Evangelho de Jesus. Somente Jesus, somente Deus sabe quem está pregando o Evangelho, quem é realmente o seguidor de Jesus, que pertence a esta religião chamada cristianismo, que é sim uma religião. O cristianismo é uma religião, mas o Evangelho de Jesus não é uma religião. Há uma grande diferença, seguir o Evangelho de Jesus e seguir a minha denominação ou o meu cristianismo denominacional. Nada contra as denominações, faço parte de uma denominação, mas o que eu quero que esta denominação, e que você que precisa fazer, é que ela siga o Evangelho de Jesus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. E então, esta igreja oficial então vai trazer uma série de concílios, uma série de eventos e uma série de informações importantes para nós. Temos os concílios, temos, então, a partir desses concílios, a necessidade de se reunirem para definir o que crê. Veja que interessante. Aí que retorna, então, uma religião, porque havia vários cristianismos. Não há dúvida que havia vários cristianismos. Aí existe uma série de literatura onde você sabe de que ou descobre a série de cristianismo, os seguidores de diferentes linhas de pensamento que estão dentro da igreja cristã ou da igreja oficial. E aí os concílios se reúnem e o que acontece? Aí, então, se declara um cânon, primeira coisa que se faz, um cânon, um credo e um bispo monárquico. A igreja se hierarquiza, a igreja se fecha, se torna uma sociedade fechada que é dominada agora por um padrão bíblico, o cânon bíblico das Escrituras, que o último livro a entrar neste cânon acontece no século V, que é o livro de Tiago, e então aqui nós temos o livro que a igreja oficialmente declara como sendo a revelação de Deus. Temos um bispo monárquico que é escolhido e colocado em Roma para dominar ou cuidar das igrejas. E temos um credo apostólico, o qual pretende oficializar, ou melhor, pretende declarar, não somente o credo apostólico, mas também o credo niceno, o credo de Constantinopla, o credo, enfim, vários credos que se pretende
declarar o que é ser cristão. Dessa maneira, então, nós temos que agora, como pessoas que pretendem seguir a Jesus, tentar descobrir, através de toda essa história que eu, em quase 30 minutos, eu tentei contar. Através de toda essa história, você precisa, então, mergulhar e começar a buscar pequenas pepitas de ouro do Evangelho. Porque é isso que nós precisamos. E para isso nós temos a revelação. A revelação, o que é a revelação? É Deus descobrindo o seu plano. Isso nós temos nas Escrituras. Mas precisamos entender que Deus permitiu que entrasse nas Escrituras o suficiente e necessário para nós estudarmos academicamente, devocionalmente, pesquisar, estudar e tentar entender através da iluminação. O Espírito Santo que revelou e que também nos inspirou, que inspirou as Escrituras. O que é inspirar? É soprar. Deus soprou a sua palavra, e a palavra é Cristo. Deus soprou o que deveria ser escrito. Deus soprou. Tá? Não há mais inspiração no modelo que Deus entende que a Bíblia tem. A Bíblia tem a ideia de inspiração, onde ela é preservada para termos a revelação de Deus. Fora disso, não há mais inspiração divina no sentido. O que eu tenho hoje é uma iluminação que me ajuda a entender estes fatos revelatórios inspirados por Deus. E assim a iluminação vai me dar suficiente para eu entender o que Deus tem para mim. E assim, buscando, eu vou precisar, então, olhar primeiro para uma chave hermenêutica chamada Jesus com sua mensagem. E essa mensagem, qual é? O reino de Deus. Toda mensagem que não falar de Jesus não é a mensagem de Jesus. Toda mensagem que não falar da morte da cruz e da sua ressurreição e da sua aparição não é a mensagem do Evangelho. Toda mensagem pode ser moralista, de valores cristãos judaicos, tão falado hoje, que não fala o importante da cruz, o valor da cruz, que transforma e que nos diz que tudo se fez novo. O que é tudo? É tudo. É amor, é paz, é justiça, sexualidade, dinheiro, tudo se fez novo. Tudo. Solidariedade, amor ao próximo, amor aos pobres, amor aos ricos, aos encarcerados, tudo se fez novo. Precisamos da chave hermenêutica. Quando eu estudo os livros de Paulo, as cartas de Paulo, eu preciso ver também como Jesus. Então, por exemplo, nós vemos lá, parece que Paulo coloca líderes superiores e inferiores. Não. Pode até ser, mas não creio que seja isso, superior, inferior, uma hierarquia. E se houver uma hierarquia, o que eu preciso, então, olhar para Jesus? O que Jesus me ensinou sobre liderança? Que a melhor liderança, que a melhor autoridade, quem quer dominar, sirva. Aí, então, tudo bem? Pode ter hierarquia, quanta hierarquia quiser, quanto líder quiser, quanto pastor desejar ser pastor, mas que seja para o serviço, para servir ao outro. E isso que nós não queremos. Não queremos servir aos outros, porque é difícil. E assim, então, nós temos que olhar, então, as Escrituras. Concluindo, nós temos que olhar as Escrituras de que forma? Como sendo a revelação de Deus para as nossas vidas. Mas, primeiro a Bíblia, depois os comentários, depois o que fala. Primeiro a Bíblia. A palavra de Deus que tem como centro o Evangelho de Jesus e o reino de Deus como sua mensagem central. Em segundo lugar, você precisa estudar. Hoje nós temos coaching, hoje nós temos massagem de ego, hoje nós temos fofoca gospel, fofoca intelectual, mas nós não temos pesquisadores, mestres da palavra. Poucos são. E, lamentavelmente, aqueles poucos que são, eles são colocados nos cantos.
da vida, nos cantos das denominações, das igrejas. Sabe por quê? Porque eles estão expondo o evangelho. E aquilo que fizeram com Jesus, vão fazer com eles. É por isso que eu te coloco desafios pessoais. Como pastor, se você é pastor, pregador, olhe na sua biblioteca. Que livro você tem? Experiência de outros que você quer vivenciar? Não, Deus quer ter uma experiência pessoal com você. Comentários que outros fizeram e você, claro, os outros pesquisaram, estudaram, e você acredita nisso, eu também quero acreditar, mas você pode fazer até melhor. Até melhor. Vai estudar. Vai buscar, então, o contexto. E esse é o grande erro dos pregadores, da maioria dos pregadores contemporâneos. Não vão buscar, não vão procurar o que Deus tinha para nós hoje. Sempre somos trazidos para que nos traz uma mensagem já velha, que não se dá para viver, porque estamos no século XXI, angustiante, legalista, depressivo. Veja o que Jesus fez com os seres humanos, com as pessoas que o procuravam. Jesus era procurado porque ele acolhia todos iguais. Ele conhecia o que as Escrituras e os profetas falavam, como deviam ser tratadas as crianças, os trabalhadores, os pobres, as viúvas, os estrangeiros. Hoje, na globalização, quando os estrangeiros vão, ou imigrantes, as pessoas imigram para outros países em busca de melhorias para a sua vida, eles são colocados em segundo plano, até pela igreja, sim, até pela igreja. Eu digo pessoalmente porque eu já passei isso. Uma xenofobia gospel, isso não é possível na vida do cristão e da igreja de Jesus. Que Deus te abençoe. E um grande abraço para você. E eu espero que você me siga neste canal e que você me siga não somente neste canal, mas também nas minhas redes sociais, para que você possa conhecer um pouco mais daquilo que podemos compartilhar com você. No fim deste vídeo estão minhas redes sociais. Deixe seu comentário, sua crítica, sua dica, algum tema que você gostaria de ver. Mas não esquece, se você quiser este PDF, pede para mim que eu te mando. Mas não esquece, eu só envio para aqueles que vão assinar o meu canal e vão me seguir neste canal e vão estar comigo, porque eu quero compartilhar. Foram 50 anos, ou são 50 anos de contínuo aprender a ser um aprendiz das Escrituras. E eu quero compartilhar com você, porque você é importante para Deus. Que Deus te abençoe e um grande abraço.